Bem, amados, ontem aquela palavra da Marli mexeu com todo mundo, comigo também. Não foi diferente. Um cafezinho para vocês. Então, eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho já há um bom tempo lido um pouquinho Ezequiel, lido um pouquinho mais, né? Estudado Ezequiel. E uma das coisas lindas em Ezequiel é o ministério dele. Um cara jovem, não tinha 30 anos ainda quando foi levado para a Babilônia. Ele, portanto, não era sacerdote, ele era da linhagem dos sacerdotes, mas ainda não era sacerdote, estava sendo preparado para isso. E foi exercer o seu ministério lá na Babilônia. Um ministério que eu atribuo a seguinte função dele: sarar as feridas do povo de Israel lá na Babilônia. E eu vejo que a pandemia trouxe para todos nós esse isolamento, essa obrigação, esse regramento estatal que nos impede de sair, inclusive de irmos ao templo, ao nosso salão de reuniões. Isso me lembrou demais a situação de Ezequiel. Então, a minha proposta para vocês hoje é para a gente conversar sobre Ezequiel, e eu costumo ser prolixo, mas hoje eu não vou ser, não. Vou ser bem rapidinho, vou passar por cima de alguns textos, né? Eu vou levar umas 2 horas só para falar, e acho que não vou ser tão prolixo assim. Mas o tema é sarando as feridas do meu povo. O Ezequiel, o profeta da dor. Olha só que interessante. O texto base que eu escolhi é de Ezequiel 37, um texto muito conhecido por todos vocês, porque é o texto do Vale de Ossos Secos. O Marcão já pregou, o Marcão não está aí hoje, não? Já pregou isso lá. Eu lembro do Marcão pregando lá em Curitiba, Vale de Ossos Secos, e eu e o Kleber cantando Vida em Vida, e cantando também Considerando. Então, acho que o Clebão vai lembrar. Mas esse texto é só do verso 11 a 14, para não ficar muito longo. Você conhece já o texto dos ossos secos, do Vale de Ossos Secos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. O estado do coração daqueles homens que estavam lá em Babilônia era um estado de depressão profunda, estavam exterminados, a esperança tinha ido embora. Por quê? Porque exatos 10 anos da chegada de Ezequiel à Babilônia, caiu Jerusalém. O templo fora moído até o chão, todo bronze fora recolhido, todo metal fora recolhido e levado para a Babilônia. Zedequias tinha sido tomado, enfim, detonaram com Jerusalém e fizeram a terceira leva de cativos de Israel, de Judá, para a Babilônia. Então, a tristeza tomou conta do coração de todo mundo lá na Babilônia. Vocês sabem que o cativeiro da Babilônia durou 70 anos, entre aspas, porque muita gente nunca voltou de lá. E aqueles que voltaram
sem o trato da língua materna, sem o trato da língua santa, do hebraico. Tinham perdido o trato do hebraico, não sabiam a língua de um homem é o seu universo. Eles perderam. Por quê? Porque a esperança foi-se embora dos seus corações. Eles estavam perdidos, desesperançados, moídos até o pó. E aí Deus dá essa palavra para Ezequiel. Ezequiel é muito interessante. Ezequiel é o profeta da cara de diamante, do rosto de diamante, mas aqui ele foi doce, doce como mel, para levantar o humor do povo, para trazer o pessoal das suas sepulturas já abertas, né? Eu estou lembrando aqui das muitas sepulturas que o pessoal está abrindo aí, pois o Senhor Deus estava dizendo para o povo que eles deveriam nutrir esperança no coração, porque o Senhor os tiraria da sepultura e os traria de volta à terra de Israel. Olha só que promessa maravilhosa. Gloriosa palavra messiânica, palavra do Messias. Eu tenho falado ultimamente sobre o mandato real, aprendi com Jaziel aquela questão do mandato real de Adão, e ele aprendeu do Cabil, e eu já desenvolvi uma teoria teológica bíblica do Velho Testamento. O mandato real, não só o mandato real, mas o mandato profético, porque Abraão era chamado de profeta, e sacerdotal também, porque eles cultuam o Senhor, eles armam altares ao Senhor. Então, eu vejo que aquele tríplice ofício de Cristo se manifesta como um tipo, tanto em Adão quanto em todos os outros patriarcas, homens da fé, da linhagem da fé. Então, eu chego à conclusão que Ezequiel aqui, quando ele fala no capítulo 34 a respeito dos pastores, está falando dos reis, e no capítulo 24, no capítulo 28, quando ele fala do rei de Tiro, que é a descendência da serpente, como Lúcifer, né? O protótipo do anticristo, na verdade, ele está falando que o rei legítimo virá. Mas, por enquanto, Zedequias será tirado do seu trono e o trono de Davi estaria vazio por um certo tempo, e o sacerdócio também. Só sobrava o ministério profético. E ele, Ezequiel, estava exercendo. Então, se você não aprender nada hoje, grave esse versículo aqui na sua cabeça. Salmo 147, 2 a 3. É um salmo pós-exílico, que diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Cura-lhes as feridas. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Amados, eu e Sandra, nos últimos dias, temos atendido muita gente que está pirando. Muito crente, trancado dentro de casa, que está surtando. Surto de ansiedade, surto de dor. Nesses momentos de isolamento, a dor do indivíduo, aquela dor comum do passado, traumas do passado, lutas, frustrações, erros cometidos no passado, nesse momento de isolamento, a pessoa fica mais com ela mesma, ela não sabe transformar essa solidão em solitude. A solitude é aquela relação com o transcendente, é aquele transcender. Poutilho, que num dos sermões dele num livro muito famoso, dos mais lidos do mundo, Poutilho, que foi um filósofo da cultura e pastor protestante luterano, ele escreve The Eternal Now, o eterno agora. E ele tem um sermão lá sobre solidão e solitude. Isolamento
traz essa possibilidade da solitude, mas muita gente só consegue ver os demônios de culpa que vêm através da solidão e da falta de atividade, da saída da normalidade. Então, Deus está falando através de Ezequiel que ele sara os quebrantados de coração. E olha só, sara no tempo de Ezequiel, sara no nosso tempo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Eu creio que ele sara. E se não sara, é porque nós somos incrédulos demais. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade atroz. As pessoas chegam a ser extremamente elaboradas e sofisticadas em sua argumentação intelectual para serem incrédulos, né? Enfim, o exílio babilônico começou em 606 a.C. A primeira leva de cativos foi nessa, em 606, Daniel estava entre eles. A segunda leva foi em 596 a.C., quando Ezequiel foi levado para a Babilônia. 10 anos depois, houve a deportação e queda de Jerusalém, e Jerusalém foi ao pó, e aí o Senhor manda esse unguento sobre a cabeça dos israelitas, que é o trecho de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. A chamada de Ezequiel, vocês sabem. Eu quero falar hoje não só sobre a dor do povo, a sua dor, eu quero falar também sobre a dor do profeta, porque não é fácil, ninguém lembra da gente, né? Ninguém lembra do profeta que está ministrando na hora da dificuldade, porque aquele que está consolando, confortando, precisa ter também a sua dor curada e sarada por Deus. Muitas vezes a gente sofre demais. Eu estou aqui com 37 para 38 anos de ministério, já devia estar me aposentando, mas não entendo que devo me aposentar. Eu acho que eu vou morrer tocando violão e pregando a palavra de Deus. Eu tenho essa a minha ideia. Que nem o reverendo Nicodemos Emerick, que morreu celebrando a ceia. Eu espero que um dia possa acontecer isso comigo também. Morrer no meio do culto, para espantar todo mundo. Então, Ezequiel recebe o seu chamado com a visão maravilhosa lá no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele vê o trono de Deus e os querubins. O verdadeiro profeta é aquele que inicia a sua caminhada a partir da revelação do Deus homem. E olha, o texto é muito interessante, porque acima da abóboda, sobre as suas cabeças, acima das cabeças dos querubins, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. É a visão de Ezequiel. O Deus homem sobre o trono. A gente sabe que é o ancião de dias, mas esse ancião de dias, ele tem a forma de homem. O cordeiro estava lá do lado em Apocalipse, não é verdade? Pois é. Então a gente sabe que é o ancião de dias. Mas só o fato dele ser a aparência do homem mostra e revela o Cristo, o Messias, essa mensagem de que Deus tem o seu propósito para a humanidade e ele se revela ao profeta. É o Deus homem, é o Filho, a aparência de Adão, está lá no hebraico, aparência de Adão. Né? Então ele começa o seu ministério a partir da experiência com a glória manifesta do Deus homem. Aí Deus fala com ele cai duro diante da glória do Senhor, o Senhor coloca o Espírito dentro dele e o levanta e fala, não, diz assim, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde.
E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Deu um rolo, que não era um canole italiano, aquele doce, né? Gostosinho, que tem um creme dentro. Era um rolo mesmo, escrito por dentro e por fora, e eram os ais, lamentos e acusações contra Israel. Deus estava, pelas tampas com o povo, com Jerusalém, com Israel. E aí ele manda que o profeta coma, ele assimile esta palavra, ele internalize esta palavra, a palavra de Deus. E ele diz que comeu e na boca era doce como mel. Era doce como mel, mas João diz que era amargo, como fel, no estômago. Né? É a mesma marca do profeta, aquele que internaliza a palavra, que come a palavra. Só que não dá garantia para o profeta de que ele não seja julgado e não sofra diante das consequências de um povo no qual ele habita, cheio de pecados, condenado pela justiça. Veja só, o Senhor fala, e tu habites, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Se fosse a gente aqui, a gente já arrepiava a carreira, né? A primeira visão do chamado ministerial, o Senhor já coloca para ele, ainda que tenha sarças, escorpiões, toda dificuldade, eu vou fazer com que você seja vitorioso. Vitorioso como? Tendo uma fronte como um diamante, cabeça dura, testa dura, cara dura, rosto de diamante. Olha só que coisa interessante. Ezequiel, vulgo, cabeça dura. Né? Ezequiel, o profeta do rosto de diamante. Deus está pronunciando ao profeta que o seu chamado é um chamado para curar os corações, mas antes ele tem que quebrantá-los com a condenação, tem que levá-los ao arrependimento. E muitas vezes isso não vai acontecer. O povo vai virar contra você, e aí a dor vai acontecer na sua vida. Eles estão destemplados, é o momento em que eles esperavam uma virada do jogo, mas o que ocorre? Ocorre justamente o contrário. A nação quase vai à extinção. No capítulo 11, Deus anuncia isso para Ezequiel. Ezequiel, eu vou detonar com um santuário lá em Jerusalém. Diz assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. O templo estava servindo para isso. Até que o Senhor o levou em visão lá para ver o que estava acontecendo. Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Esta é a promessa de bênção, mas eu não li para vocês antes. Assim diz o Senhor, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Ezequiel 11, 16 a 20. Deus os tira definitivamente. Está falando para Ezequiel que vai fazer isso por completo, mas Deus será o santuário deles lá na Babilônia. Eles vão aprender a lição de Jesus, a samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Jerusalém. Eles aprenderam lá na Babilônia. Deus lhes era por santuário. Deus, com a sua glória, saiu de Jerusalém e foi-se embora repousar na Babilônia, nos corações dos irmãos que lá estavam. Então, aí ocorre a destruição do santuário. E
E foi muito dolorido para o profeta. Por que foi? Porque Deus disse para ele: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, orgulho do povo, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão à espada. Aparece esse delícia dos vossos olhos, um outro texto paralelo, aqui mesmo em Ezequiel 24, que é este aqui. E quinze diante, filho do homem, eis que a súbita tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentará, nem chorará. Ezequiel 24, 15 a 19. Nem te correrão as lágrimas. Sabe quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? Viu, Jaziel? A delícia dos seus olhos é a Ivone. Deus tirou a delícia dos olhos de Ezequiel. A gente não sabe o nome dela, mas eles tinham filhos. Ela era o anelo dos seus filhos. E ele sequer poderia chorar. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e aí ele fala: à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, e segundo me havia sido mandado, gemeu sozinho, solitário. Então o povo disse: não nos fará saber o que significam essas palavras? Sim, Deus me colocou como sinal para a vida de vocês. O verdadeiro profeta é aquele que sofre e vive a palavra de Deus na sua vida antes mesmo de pronunciá-la. Então Deus não garante vitória sem perda, sem se pagar um preço para o verdadeiro profeta, para nós que estamos no ministério. Nós vamos perder, com certeza. Você que é um pouquinho mais velho sabe disso. Eu sou mais novo de todos vocês, sou caçulinho, já estou sabendo, né? Imagina vocês, né? Todos nós perdemos, todos nós sofremos. Eu lembro que eu não pude conviver muito com o Jaziel, e nos anos 70, final dos anos 70, e quando nós nos reencontramos, ele sequer lembrava do meu nome. E, na época, em 79, com a equipe de viagem que foi para o Rio e para a Bahia, fomos começar a Bahia lá, junto, o JV na Bahia, junto com o Edson, nós íamos às Carmelitas. Cadê o Jaziel? Jaziel nunca aparecera. E eu queria ouvir o Jaziel, eu queria ver o Jaziel, eu queria conversar com ele, porque em 73, ele e Fafá foram pessoas assim, ele, Fafá e Edson foram pessoas singulares na minha conversão. Deus trabalhou no meu coração. Eu não lembro o que o Fafá pregou, porque eu já estava decidido a entregar minha vida na hora que ele ia fazer o apelo, eu já ia levantar a mão. Eu entreguei meu coração ali, na hora tranquila, junto com... E o Edson me encontrou chorando e perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei para ele. Ele falou: então você, na hora que o Fafá pregar, você levanta a mão e vá à frente. E assim eu fiz, fui obediente. E Jaziel, cabeludo, a gente não tinha... não tivemos a amizade estreitada. Graças a Deus, Deus recuperou isso, a gente já mais velho, né? Então, veja só a dor do profeta. A dor do profeta. A gente tem essas dores por coisas que a gente não desfrutou, e eu sempre, naquela época, carregava assim uma tristeza. Nossa, o Jaziel não dá muita bola para a gente, né? Não estou cobrando nada, não, é porque era muita gente, era muito jovem, eram muitos ministérios, né? Mas eu carreguei com isso, aí a gente reencontrou, dei graças a Deus quando ele, lá em Brasília, pôde ter uma proximidade maior com a gente. Eu vi que ele era doido mesmo, eu levei ele para tomar banho na sauna lá em casa, e ele enlouqueceu no chuveiro, lá dentro daquela
sauna, né? Eu falei, ele é doido mesmo, né? Então, ele surtou ali, foi uma alegria muito grande, comemos um bacalhau bem gostoso, num restaurante que já não existe mais. Então, são coisas que Deus vai nos abençoando, vai curando ao longo do tempo as nossas dores, parecem coisas bestas, mas marcam a vida da gente. Ezequiel fala sobre isso de forma messiânica. O rei legítimo virá. Ezequias precisa sair. O rei de Tiro precisa sair, é descendência da serpente. E aqui faz uma referência ali em Ezequiel 21, 28, diretamente memória de Gênesis 3:15, que é a descendência da serpente, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o rei Messias, tão esperado. Então, o rei legítimo virá, ele está pronunciando isso, e lá em Ezequiel 34 ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala do bom pastor que virá, a profecia contra os pastores de Israel, do verso 11, do 34, 11 em diante, diz o Senhor dizendo, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Uma referência direta, citada por Jesus, de João 10 e de Mateus 10 também. João 10, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Isso me faz lembrar do Dário, 1977, lá nas Carmelitas, pregando sobre o texto do bom pastor, aquele que nos concede vida em abundância. Eu não esqueço até hoje do Dário. Não sei onde é que ele está, não sei onde é que foi parar, mas foi uma bênção nas nossas vidas em 1977, lá na Rua das Carmelitas. Então, chegamos ao fim da nossa conversa, queridos, que o Senhor restaura a casa de Israel. É a palavra de restauração. A esperança é a palavra de cura das feridas no coração. Aquele povo que já estava moído até ao pó. Estava detonado. Então, é uma palavra que nos traz conforto, nos traz consolo. O Senhor tem cura. Ele faz a ferida, sim. Ele que opera essa ferida, ele permite, ele está por trás das sombras da nossa vida, do nosso sofrimento. Mas ele, como disse o próprio Ezequiel, o Cristo é o rio que corre do trono de Deus, que desce por debaixo, na ala, para o oriente, da casa do Senhor. E esse rio, né, as margens dele estão plantadas árvores abundantemente. Árvores que dão fruto mensalmente. Você já viu uma árvore assim, que dá fruto mensalmente, todo mês, tem fruto, quem chega come. E as suas folhas são remédios que curam. Essas águas maravilhosas que fluem do trono de Deus é Jesus Cristo. E ele citou isso também quando, no dia da festa, ele grita, eu sou a água da vida. Eu sou, ele faz referência a Javé. Eu sou a água da vida. E faz referência, e João reporta a esse texto de Ezequiel. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, que viria aos nossos corações, faria com que a gente irrompesse como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus nos tem abençoado nesse convívio e essa coisa de Deus curar o nosso coração, a minha última palavra, além de relembrar o versículo do Salmo 147, que Deus sara o quebrantado, é porque Deus nos quer como árvores plantadas nas margens da corrente, como diz o Salmo 1, é uma árvore plantada junto às correntes de água que dá o seu fruto no tempo devido, as suas folhagens não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. E eu me lembro de uma visão linda. Ontem a Maria estava falando sobre árvores, eu gosto muito também, carvalhos e tal,
eu gosto da tamargueira. Não é tamareira, não. É tamargueira. Ok? Gênesis 21, 33, um versículo solitário, diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra do Cristo. A tamargueira é uma árvore própria do deserto. Ela se alimenta do sal do deserto e puxa água de muito longe. Então, ela é uma visão abençoada no deserto. O peregrino no deserto vê uma árvore solitária, ele sabe, ali é um oásis, porque a tamargueira, tanto dá água quanto dá fruto, alimento para quem passa e dá sombra, muita sombra. Por isso é que Abraão plantou uma tamargueira, depois dele ter sido abençoado por Deus, trazendo e fazendo com que os seus inimigos se reconciliassem com ele, fizessem um pacto com ele. Abimeleque acabara de ir embora de sua casa. Ele plantou um bosque de tamargueira. Então, Deus, em Cristo Jesus, realiza essa promessa em nossas vidas e evoca essa lembrança do pai Abraão, que planta jardins, que cava poços e planta jardins, e é um oásis para quem passa. Um oásis com alimento, um oásis com água, um oásis com a presença do Deus vivo, porque ali é o lugar de oração, é um jardim de oração, para que a gente possa curar outros corações também, para que a gente possa ouvir a dor e apresentar a dor desse diante do Senhor. Que o Senhor nos faça assim, como Ezequiel, um profeta que enfrenta o sofrimento, que enfrenta a luta, com galhardia, com coragem, com fé, né? Ele chora, geme em silêncio, mas ele proclama essa palavra maravilhosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e Cristo é esse rio que corre do trono de Deus e nos abençoa, e o Espírito ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita filhos, ressuscita a nossa vida, e as nossas frustrações perdidas no passado são paradas para que a gente seja uma tamargueira nesse deserto da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Bem. Amém. Décio, termina a mensagem com uma oração, Décio.